Hoje eu apresento a você o misterioso desaparecimento de duas amigas na selva de Panamá. Prepare seu psicológico e embarque a fundo comigo nesse misterioso caso. Criadas na cidade de Amersfoort, em Utrecht, na Holanda, Chris Kremers, de 21 anos, foi descrita como uma jovem criativa, sociável e muito responsável que havia concluído seus estudos em educação social cultural, especializando-se em educação artística. Já Lisanne Froome, de 22, era vista como otimista, inteligente e apaixonada por jogar vôlei, tendo se formado em psicologia aplicada. A amizade era tamanha que, ainda na Holanda, as duas passaram a dividir um dormitório e trabalhavam juntas no mesmo restaurante. Durante alguns meses, as jovens economizaram dinheiro para uma viagem de 6 semanas ao Panamá, onde esperavam aprender espanhol, se voluntariar para ajudar em crianças e, principalmente, celebrar a formatura de Froome. O desembarque no país da América Central aconteceu em 15 de março de 2014. Por lá, viajaram por 2 semanas como parte de um programa de turismo antes de chegarem em Boquete. Sim, esse é o nome da cidade. Elas chegaram no dia 29 de março, onde foram acolhidas por uma família local enquanto fariam seu voluntariado com crianças. Até aquele ponto, a viagem era deslumbrante. As amigas aproveitavam da melhor forma possível todo o roteiro turístico, conhecendo praias e bares, tirando diversas fotos e, principalmente, experimentando a culinária local. O trabalho voluntário das jovens estava marcado para começar dia 1º de abril. Mas as atividades foram adiadas em 1 semana. Com o tempo livre, decidiram explorar a nova cidade. Então, no dia 1º de abril, por volta das 11 horas da manhã do horário local, Chris e Lisanne decidiram fazer a trilha de El Pianista, uma caminhada perto das florestas que cercavam o vulcão Baru. No entanto, não dispunham do auxílio do guia local, que só estaria disponível no dia seguinte. Testemunhas apontam que a dupla partiu mata adentro apenas com a companhia do cachorro da família anfitriã, chamado Blue. Segundo o Dutch News, antes de iniciarem, elas postaram em suas redes sociais que visitariam uma vila local e que, pouco mais cedo, haviam participado de um brunch com 2 colegas holandeses. Naquela noite, a família que hospedava as turistas notou que algo estava errado. Afinal, Blue havia retornado são e salvo, mas sozinho. Kremers e Froome não foram vistas nas proximidades. Ainda assim, seus anfitriões esperaram até a manhã seguinte para alertar as autoridades, visto que elas poderiam ter partido para aproveitar a cidade. Na manhã seguinte, as holandesas perderam um encontro com um guia local que as levaria em um passeio privado por Boquete. Começava ali o grande mistério sobre o paradeiro das jovens. No dia 3 de abril, a polícia e residentes começaram as buscas pela dupla. Sem pistas, os familiares de Chris Kremers e Lisanne Froome desembarcaram no Panamá em 6 de abril, acompanhados de detetives particulares, que durante 10 dias vasculharam a região de floresta com o auxílio de unidades caninas. Uma recompensa de $30 mil foi colocada por qualquer ajuda que levasse ao paradeiro das jovens. Após 10 semanas do sumiço de Kremers e Froome, as buscas já acompanhavam um ritmo mais calmo, e a esperança de encontrá-las com vida já diminuía. Porém, tudo mudou no dia 14 de junho, quando uma mulher alegou ter encontrado uma mochila azul em um arrozal ao longo das margens do rio, evidência que ela disse não ter visto por lá no dia anterior. Dentro da mochila haviam 2 pares de óculos de sol, uma câmera fotográfica, $83, o passaporte de Lisanne, uma garrafa de água, 2 sutiãs e os aparelhos celulares das mulheres. E o mais bizarro era que todos os itens estavam secos e em perfeito estado. Uma análise nos aparelhos telefônicos mostrou que, cerca de 6 horas após o início da caminhada, alguém discou 112, número de emergência internacional usado na Holanda, e 911, número de emergência no Panamá. A bateria do telefone de Lisanne teria acabado por volta das 5 horas da manhã do 5 de abril e nunca mais foi ligado. Já o iPhone de Chris se manteve ativo até o dia 11 de abril, às 11 horas e 56 da manhã. Um fato que chamou muito a atenção é que inúmeras tentativas mal-sucedidas foram feitas para desbloquear o aparelho com um número PIN errado. E um fato ainda mais perturbador foi o que acharam no rolo de fotos da câmera fotográfica de Froome, que continha 90 fotos tiradas com flash no meio da selva, em um cenário de quase escuridão total, entre 1 e 4 da manhã de 8 de abril.
Portanto, nunca foi possível identificar o local ou qual cenário elas planejavam registrar. Algumas fotos mostram que elas possivelmente estavam perto de um rio ou de uma ravina, mas apenas 3 registros eram mais reveladores. O primeiro de um galho com sacolas plásticas em cima de uma pedra. Outro mostrava o que parece ser a alça de mochila e um espelho em outra pedra. Já a terceira foto aparentava ser a parte de trás da cabeça de Chris Kremers, com sangue vazando de sua têmpora. Com as novas pistas, as equipes de busca ampliaram a área de procura ao longo do rio Colubre, onde algumas peças de roupas de Kremers, cuidadosamente dobradas, foram encontradas no topo de uma rocha na margem oposta do afluente, a poucos quilômetros de onde a mochila de Froome foi localizada. 2 meses depois, a polícia descobriu 33 fragmentos de ossos amplamente espalhados, o pedaço de uma pelvis e uma bota com o pé Lisanne ainda dentro dela. Tudo isso estava perto do local onde a mochila foi vista. Os ossos de Lisanne Froome pareciam ter se decomposto naturalmente, visto que havia pedaços de carne presos a ele, como se tivessem sido triturados. Mas os restos mortais de Chris Kremers estavam totalmente limpos e brancos, o que em condições normais aconteceria apenas após 2 anos de decomposição. A polícia questionou os moradores, guias turísticos e outros caminhantes que estavam na área no momento, mas nada além das fotos e registros de chamadas forneceu evidências sobre o que havia acontecido. Não havia provas suficientes para determinar a causa da morte. Até hoje, o desaparecimento e as mortes de Chris Kremers e Lisanne Froome permanecem um mistério angustiante. A única certeza é que elas não foram vítimas de animais predadores da região. Com isso, surgiram especulações que as jovens podem ter sido vítimas de canibalismo, tráfico de órgãos ou até de um suposto serial killer que ataca na região, visto que em 2017, uma jovem estadunidense, Catherine Johannett, de 23 anos, foi estrangulada e morta na região. E você? O que acha que aconteceu naquela floresta? O que elas presenciaram nas profundezas das montanhas talvez ninguém saberá de fato.